ovelhas guardarei, não tenho outro ofício nem terei. Quantas vidas eu tiver, eu lhes darei. Maus pastores num dia de sombra não cuidaram e o rebanho se perdeu. Vou sair pelo campo, reunir o que é meu, conduzir e salvar. Sou bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício nem terei. Quantas vidas eu tiver, eu lhes darei. Verdes prados e belas montanhas, hão de ver o pastor rebanho atrás. Junto a minhas ovelhas terão muita paz, poderão descansar. Sou bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho ofício nem terei. Quantas vidas eu tiver, eu lhes darei. Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu na honra de Cristo. Irmãos e irmãs, reconheçamos os nossos pecados para celebrarmos dignamente os santos mistérios. Que
perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Concedei-nos, Deus Todo-Poderoso, que, tendo conhecido a graça da ressurreição do Senhor, possamos, pelo amor do vosso Espírito, ressurgir para uma vida nova. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Saulo só respirava ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. Ele apresentou-se ao sumo sacerdote e pediu cartas de recomendação para as sinagogas de Damasco, a fim de levar presos para Jerusalém os homens e mulheres que encontrasse seguindo o caminho. Durante a viagem, quando já estava perto de Damasco, Saulo, de repente, viu-se cercado por uma luz que vinha do céu. Caindo por terra, ele ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? A voz respondeu: Eu sou Jesus, a quem tu estás perseguindo. Agora levanta-te, entra na cidade, e ali te será dito o que deves fazer. Os homens que acompanhavam Saulo ficaram mudos de espanto, porque ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e abriu os olhos, mas não conseguia ver nada. Então pegaram ele pela mão e levaram-no para Damasco. Saulo ficou 3 dias sem poder ver.
e não comeu nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias. E Ananias respondeu: Aqui estou, Senhor. O Senhor lhe disse: Levanta-te, vai à rua que se chama Direita e procura na casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está rezando. E numa visão, Saulo contemplou um homem chamado Ananias, entrando e impondo-lhe as mãos, para que recuperasse a vista. Ananias respondeu: Senhor, já ouvi muitos falarem desse homem e do mal que fez aos teus fiéis, que estão em Jerusalém. E aqui em Damasco ele tem plenos poderes, recebidos dos sumos sacerdotes, para prender todos os que o invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: Vai, porque esse homem é um instrumento que escolhi para anunciar o meu nome aos pagãos, aos reis e ao povo de Israel. Eu vou mostrar-lhe quanto ele deve sofrer por minha causa. Então Ananias saiu, entrou na casa e impôs as mãos sobre Saulo, dizendo: Saulo, meu irmão, o Senhor Jesus, que te apareceu quando vinhas no caminho, ele me mandou aqui para que tu recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente caíram dos olhos de Saulo como que escamas, e ele recuperou a vista. Em seguida, Saulo levantou-se e foi batizado. Tendo tomado alimento, sentiu-se reconfortado. Saulo passou alguns dias com os discípulos de Damasco e logo começou a pregar nas sinagogas, afirmando que Jesus é o Filho de Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Vigiai
permanece, eu vou ficar nele. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os judeus discutiam entre si, dizendo: como é que ele pode dar a sua carne a comer? Então Jesus disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim o que me come viverá por causa de mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como aquele que os vossos pais comeram. Eles morreram. Aquele que come este pão viverá para sempre. Assim falou Jesus, ensinando na sinagoga em Cafarnaum. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, com muita alegria estamos iniciando este tríduo, estes dias, em preparação a esse domingo tão importante, domingo dedicado ao bom pastor, padroeiro desta comunidade, Jesus, que é o pastor de todos nós. Nós estamos nesse tempo tão importante para a nossa fé, tempo pascal. Estamos nas alegrias da ressurreição, celebrando com muito fervor a vida que Jesus nos trouxe pela sua morte. A vida que não é uma simples vida como a nossa, biológica, mas uma vida que é eterna. Essa é a grande novidade, essa notícia que nunca deixa de ser atual, nunca deixa de ser nova. Jesus Cristo ressuscitou para nos dar a vida. Nessa semana, o Evangelho que nós estamos ouvindo é retirado do capítulo 6 do Evangelho de São João. Esse capítulo é praticamente todo ele, 95% do capítulo, dedicado à Santíssima Eucaristia. É interessante que São João, dos 4 evangelistas, é o único que não relata a última ceia. Na Quinta-feira Santa, ele relata o rito do lava-pés. Jesus que lavou os pés dos seus discípulos e, com esse mandamento novo, também nos ordena a todos que lavemos os pés uns dos outros. Mas São João dedica um capítulo inteiro só para a Eucaristia, que é o capítulo 6 do seu Evangelho. Recordemos que ele inicia esse capítulo multiplicando os pães, sacia 5.000 homens, através daqueles 5 pães e 2 peixes que o menino leva para ele. Depois disso, ele atravessa o mar, vai para Cafarnaum, e ali, na travessia, ele vai caminhando
e seus apóstolos, os discípulos, veem Jesus caminhando sobre as águas. E chegando em Cafarnaum, Jesus começa o seu discurso, chamado Discurso do Pão da Vida. Eu sou o pão da vida. Um discurso longo e belíssimo. E hoje nós ouvimos exatamente o finzinho desse discurso. Jesus diz aqui algo muito interessante. A minha carne é verdadeira comida e meu sangue verdadeira bebida. Quem come minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna e eu ressuscitarei no último dia. O que Jesus está dizendo aqui não é uma figura de linguagem. Ele está exatamente usando a palavra carne. Está usando a palavra sangue. É interessante que os primeiros cristãos, os primeiros séculos, eram acusados de antropofagia, de canibalismo, porque eles comiam a carne e bebiam o sangue de um certo Jesus. Assim os pagãos viam os cristãos. E Jesus diz isso porque essa é a realidade. Ele se entrega. E nós sabemos que esse é o mistério da Eucaristia, na sua carne e no seu sangue, para nos alimentar. Essa é uma verdade que nós nunca podemos perder de vista. Nós precisamos crer na presença real de Jesus na Eucaristia. Nós precisamos renovar a nossa fé na sua presença, que se entrega totalmente, se entrega inteiramente a nós nesse sacramento, que é, com certeza, o maior de todos os sacramentos, porque ele não é apenas um sacramento, está contido nele o autor de todos os sacramentos. Por isso a Eucaristia é o maior de todos, porque é o próprio Jesus quem está presente ali. Estou dizendo isso aqui é catequese básica. Todos nós talvez já estejamos cansados de ouvir isso, mas nós precisamos repetir e renovar essa fé, porque aqui vem um detalhe muito importante. Naquele tempo os judeus discutiam entre si dizendo: como é que ele pode dar a sua carne a comer? Vejam que as palavras de Jesus, o mistério da Eucaristia, como que escandaliza aquelas pessoas. Quem está diante de Jesus Eucarístico não pode ficar indiferente. É impossível. Se nós estamos indiferentes diante da presença real de Jesus, é sinal de que não temos fé. Se tratamos Jesus na Eucaristia de qualquer jeito, como se fosse um simples objeto, se comungamos de qualquer jeito, se passamos diante de uma igreja onde tem um sacrário, ou se mesmo dentro da capela do Santíssimo agimos de qualquer forma, é sinal de que nós não temos fé. Porque se temos fé, nós não agimos de qualquer jeito. Ouvi uma vez uma pessoa católica da igreja comentar de um amigo dela que era protestante, que não era católico, e ele dizia a essa pessoa, depois de estudar um pouco a nossa doutrina, ele dizia: se eu acreditasse como vocês que Jesus está presente na Eucaristia, eu passaria o meu dia diante dele na capela do Santíssimo, diante do sacrário. Se eu acreditasse que é Jesus quem está ali, eu não perderia tempo. Eu ia todos os dias visitá-lo. Vejam como a nossa fé é pequena. Como esse mistério que nós celebramos todos os domingos, alguns com esse privilégio maravilhoso de diariamente participar da Santa Missa, comungar do corpo e sangue de Jesus, vivemos como se fosse algo corriqueiro, como se fosse algo normal, simples, e não é. É o grande mistério, o maior de todos os mistérios,
Jesus se entrega no altar, se imola. E vejam que esse sacramento é tão importante. Aqui, lógico, o mistério da Eucaristia, ele tem duas faces. A primeira, lógico, é o sacrifício que acontece a cada Santa Missa, e a segunda é o próprio sacramento, a presença de Jesus, seu corpo, seu sangue, sua alma e sua divindade. Mas vejam que esse sacramento é tão importante que Jesus, para nos dar esse sacramento, ele instituiu um outro sacramento. Ao mesmo tempo, ele criou dois sacramentos. Ao instituir a Eucaristia, ele também institui o sacramento da ordem. Nós, sacerdotes, fomos criados e vivemos exatamente para a Eucaristia. A nossa vida só tem sentido diante do altar. Se um padre, isso aqui não sou eu quem digo, é um santo, apenas rezasse missa, não fizesse mais nada, e olha, nós padres fazemos muitas coisas, não trabalhamos apenas em domingo, todos os dias temos muito serviço, desde a administração da paróquia, o zelo pastoral, enfim. Mas se apenas tivéssemos a missa para celebrar, já estaríamos fazendo tudo, porque ela é o centro, é o principal, é aquilo que há de mais importante na nossa vida, e não só na vida de um sacerdote, na vida de todo fiel católico. Nós precisamos renovar a nossa fé na presença real de Jesus. Por isso, aqui cabe a nós a pergunta. Nós ouvimos na primeira leitura esse belíssimo relato da conversão de São Paulo, e São Paulo, que estava a caminho de Damasco, Saulo ainda, de repente viu-se cercado por uma luz que vinha do céu. Caindo por terra, ele ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? Aqui vem uma pergunta que nós devemos fazer a Jesus Eucarístico, porque se não entendemos que na Eucaristia é o próprio Jesus quem está ali, nós não vamos viver esse mistério como deveríamos. Na Eucaristia nós não perguntamos o quê, nós perguntamos quem. É uma pessoa quem está ali. Então Jesus responde: Eu sou Jesus, a quem tu estás perseguindo. Talvez nós pudéssemos mudar um pouco essa frase diante da nossa incredulidade ou diante da nossa indiferença com Jesus Eucarístico. Eu sou Jesus, a quem tu estás comungando de qualquer jeito. Eu sou Jesus, a quem tu estás adorando de qualquer jeito, sem fé, sem amor. Eu sou Jesus, a quem tu não estás crendo verdadeiramente, entregando a sua vida como eu entrego a minha. Veja que Jesus nos faz, nos dá essa resposta. Nós precisamos crer nele. Alguns dizem na tradição da Igreja que foi exatamente nesse discurso, que nós vamos ouvir amanhã, o finzinho do capítulo 6, esses homens, eles acham as palavras de Jesus duras demais, e então vão embora. Jesus, então, nós vamos ouvir amanhã, é um pouco enérgico, com os seus discípulos também, porque ele olha para trás e diz: vocês querem ir embora, também vão. São Pedro, então, responde de modo cheio de fé: a quem iremos, Senhor? Só tu tens palavras de vida eterna. Mas aqui a questão é que muitos dizem, na tradição da Igreja, que foi exatamente através desse discurso, dessa verdade que Jesus anuncia, da Eucaristia, que Judas começou a mudar.
porque deixou de acreditar na Eucaristia. Foi a partir daqui, porque, segundo o relato bíblico, evangélico, foi mais ou menos um ano antes da entrega de Jesus, da sua traição e da sua morte, que Judas começou a já fechar o seu coração. E aqui, esse relato é exatamente um ano antes de todo esse acontecimento. Portanto, aqui vem um ponto muito importante também. Se nós não cremos em Jesus na Eucaristia, nós vamos perdendo a fé no próprio Deus. Isso aqui é muito sério. Se deixamos de adorar Jesus na Eucaristia, vamos deixando de ter um relacionamento íntimo com o próprio Deus. E, ao perder a fé em Jesus Eucarístico, perdemos totalmente a fé. Por isso, para renovar a nossa fé e vivermos a partir dela, nada melhor do que nos prostrarmos diante desse grande mistério, nos prostrarmos diante dessa presença, uma presença com P maiúsculo. Jesus está presente aqui. Por isso, nessa Santa Missa aí, nesse tríduo, peçamos a Deus que nos ajude a renovarmos a nossa fé na Eucaristia. Ele é o nosso bom pastor, e como um bom pastor, Ele está presente em nosso meio e nos alimenta. Mas a maravilha desse bom pastor, diferente de qualquer outro, é que Ele mesmo se dá em alimento às suas ovelhas. Nunca nenhum pastor fez isso, nunca haverá pastor como esse, que se entrega totalmente aos seus. Que Nossa Senhora, nossa Mãe, nos ajude. Nossa Senhora foi a mulher eucarística por excelência, aquela que compreendeu como ninguém a presença de Jesus na Eucaristia e que nos ajuda a vivermos esse grande mistério. Não há devoção maior à Virgem Maria do que vivermos bem a Santa Missa. De todas as devoções marianas importantíssimas, desde uma novena, o Santo Rosário, as coroas que nós fazemos, as orações belíssimas, os hinos que a Igreja nos propõe, não existe maior forma de honrá-la e amá-la do que participando da Santa Missa, porque é aqui que ela também se faz presente, do mesmo jeito que esteve presente diante do seu Filho no Calvário, diante da sua cruz, ela continua presente diante dos nossos altares. Que ela nos ajude a vivermos essa nossa fé, a fé de 2000 anos na Santíssima Eucaristia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Irmãos e irmãs, Jesus escolheu, preparou e chamou Paulo para que ele levasse o seu nome a toda parte. Oremos pelos que continuam esse trabalho, dizendo: Cristo, ouvi as nossas súplicas. Pelos que por causa de Jesus são ameaçados de morte, pelos que lhe perguntam: quem és tu, como fez Paulo? E pelos que lhe respondem: eis-me aqui, como Ananias. Oremos. Cristo, ouvi as nossas súplicas. Pelos perseguidores que se convertem e seguem a Cristo, pelos catequistas que lhes ensinam o Evangelho e pelos ministros que lhes dão o batismo e a Eucaristia, oremos. Cristo, ouvi as nossas súplicas. Pelos catecúmenos que adoram o Filho de Deus, pelos jovens que o reconhecem como grande amigo e pelos adultos que aprofundam a fé batismal, oremos. Cristo, ouvi as nossas súplicas.
pelos descrentes que acolhem o Evangelho, pelos fiéis que acreditam nas palavras de Cristo e pelos que se alimentam do seu corpo e do seu sangue, oremos. Cristo, ouvi as nossas súplicas. Por todos nós que adoramos o pão vivo descido do céu, pelos que fazem dele o seu alimento cotidiano e pelos que permanecem em Jesus e por ele vivem, oremos. Cristo, ouvi as nossas súplicas. Pelo dom da vida de Paulino Ferreira, pela saúde de Zulmira Alberto Vieira, Caio Arruda, Ana Lúcia Afonso, Michael Douglas, Angélica, José Geraldo Lopes, Manuel Lopes, oremos. Cristo, ouvi as nossas súplicas. Senhor Jesus, pão vivo descido do céu, dai-nos hoje fome e sede de vós, e no último dia a ressurreição e a vida eterna. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Não tenho outro ofício bem
Orai, irmãos e irmãs, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por todas as nossas vezes sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a sua santa Igreja. Senhor, nós vos pedimos, santificai com benevolência estes dons e, aceitando a oblação do sacrifício espiritual, fazei de nós uma eterna oferenda para vós, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e a nossa salvação. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação proclamar vossa glória ao Pai em todo o tempo, mas com maior júbilo louvar-vos neste tempo, porque Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Ele continua a oferecer-se por nós, e junto de vós é nosso eterno defensor. Imolado já não morre, e morto agora vive eternamente. Por isso, transbordando de alegria pascal, exulta a criação por toda a terra. Também as virtudes celestes e as potestades angélicas proclamam o hino à vossa glória, cantando a uma só voz. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo o que criastes proclama o vosso louvor. Porque, por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir para vós um povo que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Por isso, ó Pai, nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos mandou celebrar estes mistérios. Enviai o vosso Espírito Santo. Na noite em que ia ser entregue, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, pronunciou a bênção de ação de graças e o deu a seus discípulos,
dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, ó Pai, o memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua gloriosa ressurreição e ascensão ao céu, enquanto esperamos sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício vivo e santo. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oração da vossa Igreja e reconhecei nela o sacrifício que nos reconciliou convosco. Concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, repletos do Espírito Santo, nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito nos una num só corpo. Que o mesmo Espírito faça de nós uma eterna oferenda para alcançarmos a herança com os vossos eleitos. A Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos santos apóstolos e gloriosos mártires, e todos os santos, que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. Nós vos suplicamos, Senhor, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja, que caminha neste mundo, com o vosso servo, o Papa Leão, e o nosso Bispo Luiz Antônio, com os bispos do mundo inteiro, os presbíteros e diáconos, os outros ministros e o povo por vós redimido. Atendei propício às preces desta família que reunistes em vossa presença. Reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida. Paulino Ferreira, Licínio Colasso e todos os que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória por Cristo Senhor nosso. Por ele dais ao mundo todo bem e toda graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Obedientes à palavra do Salvador e formados por seu divino ensinamento, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal.
Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador, Jesus Cristo. Vosso reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Quem come minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entres em minha morada, mas dize uma palavra e serei salvo. Eu sou o da vida, o que vem a mim não terá forma.
Alimentados, Senhor, com os dons deste sagrado mistério, nós vos pedimos humildemente que nos faça crescer na caridade a Eucaristia que vosso Filho nos mandou celebrar em sua memória. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Inclinai-vos para receber a bênção. Deus, que pela ressurreição do seu Filho único vos deu a graça da redenção e vos tornou seus filhos, vos conceda a alegria de sua bênção. Amém. Deus, que pela redenção de Cristo vos concedeu o dom da verdadeira liberdade, por sua misericórdia vos torne participantes da herança eterna. Amém. E vivendo agora retamente, possais no céu unir-vos a Deus, para o qual pela fé já ressuscitastes no batismo. Amém. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Podem se sentar na frente para os serviços. Amanhã nós seguimos com o nosso tríduo das 19h30. Todos estão convidados a participar conosco. No domingo, nós iniciaremos às 9h na praça com a procissão até aqui a igreja e em seguida a celebração da Santa Missa. E após a nossa missa de hoje, nós temos a venda de pastel e refrigerantes no fundo da igreja, tá? Participem conosco dessa nossa confraternização. E gostaríamos, Padre, nós da comunidade com o pastor, gostaríamos de agradecer a sua presença, por ter vindo abrilhantar a nossa celebração, uma homilia tão linda. Deus abençoe imensamente o Senhor por estar presente conosco. A gente sabe que foi corrido de última hora, assim. Então, Deus abençoe imensamente a sua vida, o Senhor está conosco, nos presenteando, nos abrilhantando. Queria agradecer também às comunidades Santa Cruz São Roque, a Nossa Senhora das Graças por celebrar conosco, agradecer a todos vocês que estão presentes e participem conosco amanhã e no domingo também. Deus abençoe imensamente cada um de vocês. E eu gostaria de oferecer, nossa comunidade, oferecer uma pequena lembrança ao Padre João Vitor. É simples, mas com muito amor, com muito carinho. Quero convidar todos vocês a ficarem em pé para nós rezarmos uma Ave Maria pela vida do Padre. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Muito obrigado pela acolhida de vocês, obrigado pelo presente. Uma alegria estar com vocês, primeira vez que celebro a missa aqui. Bom, eu não me apresentei, mas todos acho que já me viram ali, teve a divulgação, né? Sou o Padre João Vitor, sou pároco da paróquia Nossa Senhora das Graças, em Tatuí. E mais sou natural aqui de Itapetininga, né? Minha raiz é ali nas Estrelas, meus pais moram ali no Jardim Itália. É uma alegria estar com vocês aqui, né? Meus tios participam aqui, né? Tio Mário e Tia Helena são meus tios e padrinhos de batismo. É uma alegria estar aqui nessa comunidade. E, logicamente, convido vocês, quando estiverem em Tatuí, serão muito bem-vindos. E também deixo aqui meus agradecimentos ao Padre Luiz Paulo, um grande amigo, nós convivemos juntos na época de seminário, né? Então deixem a ele, né, meu abraço fraterno. Deus abençoe que vocês possam ter aí dias, né, maravilhosos, celebrando bem esse padroeiro, né, tão importante, né, o
próprio Cristo, né, uma comunidade que tem Cristo como padroeiro, com certeza é uma comunidade muito abençoada. Vocês possam sempre acolher o abraço e serem conduzidos por Cristo bom pastor. A alegria do Senhor seja a vossa força, e de paz que o Senhor vos acompanhe.